Começa agora o primeiro episódio de 2025 do Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Calhar, do Eu Voto, e hoje tenho comigo os residentes Gonçalo Sousa e Joana Marques Brás. Nós estamos a gravar isto dia 19 de dezembro, mas espero que todos os ouvintes tenham entrado da melhor maneira no novo ano e que a Joana tenha entrado em 2025 com o pé esquerdo e o Gonçalo com o pé direito. Habitualmente. Eu espero que sim. Habitualmente. Sim. Muito bem, esta semana convidámos o João Maria Jonet, que tem 26 anos, é comentador político. Olá João e bem-vindo ao Geração V. Olá, muito obrigado pelo convite. Obrigado nós por teres vindo. Vou então aproveitar que este é o primeiro episódio do ano para pedir aos meus comentadores para fazerem as suas previsões para 2025 a nível nacional e internacional, nesta primeira parte. E na segunda vamos focar-nos nas eleições deste ano. Eleições da Madeira e as autárquicas. Joné, começamos por ti e vamos viajar até os Estados Unidos da América, porque temos a tomada de posse de Donald Trump já no próximo dia 20. O que é que vai ser da América e do mundo com Trump novamente na Casa Branca? É uma pergunta de resposta impossível, mas o que nós, a gravar a esta distância da tomada de posse, a esta distância do próprio dia em que o episódio vai sair, o episódio sai no dia em que o Congresso toma posse. É possível que amanhã, dia 20 de dezembro, o Congresso fique bloqueado e não consiga passar uma lei orçamental que permita continuar o financiamento do governo e, portanto, que o governo seja obrigado a fechar, que é uma coisa que acontece nos Estados Unidos às vezes. Há 2 anos que o Partido Republicano, por ter uma maioria na Câmara dos Representantes que não consegue operar, continua apenas a dar seguimento aos orçamentos aprovados pelo Partido Democrata há 2 anos. Isso tem gerado muita desconfiança na ala direita do partido, muito mal-estar. Isso levou a muita instabilidade. Os líderes republicanos já mudaram por causa disso. Agora Elon Musk e Donald Trump, por influência de Elon Musk, está a atacar chama-se uma Continuing Resolution, esta votação para continuar o financiamento do governo, e portanto nós podemos estar a chegar a janeiro e à tomada de posse de Donald Trump sem o governo federal dos Estados Unidos estar a funcionar, e depois sem perspectivas dele continuar a funcionar. O que tem acontecido, isto é para a questão interna, o que é que será dos Estados Unidos. O que tem acontecido em muitos Estados americanos, mas é difícil que aconteça dada a pressão política que Donald Trump põe sobre os eleitos republicanos, é que o Partido Republicano se tem bifurcado em sítios onde tem maioria, entre uma espécie de uma ala sã e a ala mais que podia pertencer a um asilo. E nessa divisão, a ala sã faz um entendimento com o Partido Democrata local e consegue passar orçamentos, aprovar prioridades legislativas e pronto, e a extrema-direita do Partido Republicano fica um bocadinho posta de parte. Isso acontece, por exemplo, no Alasca e funciona bastante bem. Há alguma perspectiva que isso possa acontecer neste Congresso, porque já é o que está a acontecer nestas lutas orçamentais há 2 anos. O que é verdade é que estas Continuing Resolutions que têm passado são, prioridades democratas do orçamento há 2 anos, portanto, e 2, aprovadas com maioria de democratas e minoria de republicanos. Portanto, essa situação difícil de ultrapassar para Donald Trump pode querer dizer que ele vai ter muita dificuldade em legislar. Portanto, quando nós falamos de Donald Trump ter o poder absoluto porque tem as maiorias todas, não é bem assim. Okay. Tanto porque há vários senadores que se opõem a Donald Trump em várias prioridades, seja na política externa, seja na justiça, tanto porque há na Câmara dos Representantes quem não esteja alinhado o suficiente ou não esteja sequer interessado, há quem lhe chame os nihilistas, quem não esteja sequer interessado em governar e esteja só interessado no caos. Trump não vai ter a vida assim tão facilitada, então? Internamente, nem por isso. Externamente, a conversa é outra, e internamente no que não depende do Legislativo também, porque no que não depende do Legislativo, o que pode parar Trump são os tribunais, e o Supremo Tribunal já disse, com a sua maioria de republicanos, que não tem grande interesse em pará-lo no que quer que seja. Portanto, no que toca a ordens executivas do Presidente e na tentativa do abuso do Poder Executivo, que é uma coisa que tem acontecido, há muitas presidências de democratas e republicanos que há muito abuso do Poder Executivo, infelizmente, nos Estados Unidos, porque o Congresso não funciona há cerca de 30 ou 40 anos. O Congresso não consegue legislar eficazmente e, portanto, é o Presidente que acaba a legislar de uma forma um bocadinho questionável. Mas pode haver aqui muitas coisas que, ao nível da fronteira, ao nível da energia, da segurança, do uso das Forças Armadas em determinadas funções, que podem só depender da decisão do Presidente e que os tribunais não vão ter muita facilidade em parar, ou pelo menos podem parar temporariamente em tribunais em que haja maioria de democratas, tribunais estaduais ou de grupos de Estados, mas não depois no Supremo Tribunal, onde tudo se decide. E no campo internacional, também não há grande maneira de controlar o que Donald Trump faz,
para parar o que Donald Trump faz do ponto de vista executivo, seriam precisas maiorias positivas no Congresso para o parar. E essas maiorias não existem. Podem existir maiorias negativas para parar coisas que ele queira fazer legislativamente. Mas maiorias positivas que digam, não, mas nós queremos fazer uma coisa diferente e queremos parar isto que ele está a fazer. Já não é fácil e, portanto, eu diria que se pode esperar muita instabilidade. É uma administração. Nós já conhecemos os nomes para a equipa, não sabemos em janeiro quantos é que ainda sobrevivem ao escrutínio público, quantos é que vão ser aprovados depois pelo Senado, mas é uma equipa de muita inexperiência política. Estás com medo do Elon Musk? O medo nós só sentimos se quisermos, não é? Portanto, eu estou curioso para saber como é que vai funcionar esta tentativa de Elon Musk, que já tinha acontecido anteriormente com J.D. Vance e com Peter Thiel, esta tentativa de aproveitar uma suposta fragilidade de Donald Trump e o envelhecimento de Donald Trump para quererem ser presidentes por ele. Um congressista de que eu gosto, um republicano chamado Adam Kinzinger, o ex-congressista, disse que referiu-se a Elon Musk como o presidente e a Trump como o vice-presidente. Às vezes parece um bocadinho isso, e isso não é uma coisa que costuma funcionar bem com Donald Trump. Portanto, vamos ver como é que isto funciona numa pessoa que, quando gera equipas, normalmente não as mantém juntas e coesas durante muito tempo. Portanto, muita imprevisibilidade. Como havia nas eleições, também muita imprevisibilidade. Sim. Gonçalo e Joana, querem comentar alguma coisa sobre os Estados Unidos? Indiretamente, não sobre os Estados Unidos em si, mas sobre os adiantamentos que a guerra da Ucrânia pode ter para 2025. Até porque foi curioso, porque o Zelensky, há cerca de um mês atrás, disse algo particularmente interessante, que foi, no sentido da resolução do conflito, ele assumiria a possibilidade de concessão de territórios que estão neste momento ocupados pela Rússia, que neste momento são oficialmente ucranianos, para a resolução do conflito. E a realidade é que, do ponto de vista ocidental, isso não seria propriamente a situação mais desejável, mas se olharmos ao decorrer da história, a verdade é que ela não se repete, mas rima. E a divisão territorial foi sempre aquilo que levou, ou não digo sempre, mas tendencialmente aquilo que levou à resolução dos conflitos, pelo menos de uma forma diplomática. Foi assim na questão da Alemanha no pós-Segunda Guerra, foi assim na questão das Coreias. E se me perguntarem qual é que é a minha perspectiva para 2025 relativamente à guerra na Europa, eu creio que passa um pouco por aí, em que a Ucrânia irá sofrer uma divisão territorial, não sei qual em termos de especificidade, mas irá sofrer essa divisão, em que uma parte será controlada por Vladimir Putin e a Rússia e seus anexos, e a outra claramente controlada pela parte ocidental, em que aí será mais plausível e mais execuível debater a entrada da Ucrânia na União Europeia ou possivelmente na NATO. Embora na NATO eu acho que seja mais complicado, na União Europeia falamos de uma dimensão mais económica ou financeira, acho que é mais plausível, mas mesmo assim é complicado, porque como é que depois para outros países candidatos, nomeadamente nos Balcãs, se justifica a entrada de um país como a Ucrânia, que é mais pobre, tem níveis de corrupção mais elevados, acabou de sair de uma guerra, e outros países que já estão na situação de candidatos há mais tempo não entram antes do que a Ucrânia, não é? Portanto, há que fazer essa própria gestão, e a Geórgia também é outro exemplo. Exato. Portanto, será complicado nesse aspecto. Ainda dentro do panorama europeu, será interessante ver o eixo franco-germânico, porque a realidade francesa está no seu habitat natural, no caos, não é? Portanto, nós tivemos agora, enfim, não foi destituição, mas a queda do governo do Michel Barnier, e agora tivemos a queda do governo alemão. Portanto, foi interessante ver ao mesmo tempo que aquilo que inicialmente poderia ser uma nova espécie de estabilidade, uma nova realidade ao centro-esquerda, centro-direita, no eixo franco-germânico, falhou. No caso da Alemanha e no caso da França. Eu estou particularmente curioso para ver o que é que vai acontecer na realidade alemã. Na realidade francesa, creio que é um pouco mais perceptível perceber o que é que vai acontecer, no sentido em que o normal será a instabilidade novamente. Este governo durou menos tempo do que o do Santana Lopes. Portanto, só para termos aqui uma noção, ou foi ela por ela. No caso da Alemanha, estou curioso... Menos, foram 90 dias. Sim, foram 90 dias. Portanto, atenção, isto parece, já que vamos falar de presidenciais a seguir, isto parece quase a lançar o Santana. Exato. No caso da Alemanha, estou mais curioso por uma simples razão. Para tentar perspectivar qual é que será o crescimento que a AfD terá a nível eleitoral. Vai ser também curioso ver, ao mesmo tempo, se acontece o fenómeno que aconteceu em outros países da Europa, nomeadamente Portugal, se os partidos da direita tradicional conseguem colmatar a ascensão dessa mesma direita radical no caso da AfD. Porque há sondagens, por exemplo, não sei como é que estão as últimas, mas há de uns meses atrás a AfD tinha 23%, 24%, enquanto a CDU tinha 26% ou 27%. Portanto, não estamos a falar de uma realidade ou de uma disparidade muito grande entre os partidos à direita dos sociais-democratas alemães. E prova também uma vantagem para aquilo que é a direita radical ou a direita mais tradicional, só aqui para rematar, que é, muitas das vezes, acusam a direita tradicional e a direita radical de não se entenderem, o que em determinados aspectos é verdade, institucionalmente falando,
mas ao mesmo tempo o centro-esquerda alemão e o centro não se conseguiram entender nesta governabilidade. Portanto, é um argumento a favor da direita, ou do espaço à direita dos sociais-democratas. Portanto, para 2025, num contexto internacional, vai ser um ano cheio de acontecimentos. vai ser. Isto, eu toquei só aqui na Ucrânia, em França e na Alemanha, mas... Achas que os liberais alemães não são de direita? Não acho que os liberais alemães são de direita. Embora haja, a queda do governo tenha caído por uma discordância do ponto de vista económico. Economicamente são, né? Mas a nível ideológico, no resto da Europa, a meu ver, os liberais situam-se ao centro. Alguns ao centro-esquerda, mas preferencialmente ao centro. Eu diria que o Lindner, para a maioria dos europeus, é uma pessoa muito de direita. Sim, mas sabes que eu tenho uma visão particularmente... sim, mas para a maioria, no contexto europeu e até para o próprio Macron, que se queixa um bocadinho disso, os liberais alemães são um bocadinho de direita. Acabo por concordar, mas... Um bocadinho como os nossos. Tu achas que os nossos liberais... Desculpa estar a fazer um interrogatório. Tu achas que os nossos liberais são de direita? Depende dos liberais, se me perguntares. A Iniciativa Liberal não é um partido de direita. Depende das pessoas liberais que estão dentro da Iniciativa Liberal. Ou seja, se me perguntares um João Coutinho Figueiredo, eu acho que o João Coutinho Figueiredo é alguém que representa aquilo que é ser ideologicamente direita, mas se me perguntares outra pessoa dentro da Iniciativa Liberal, como por exemplo... Carlos Guimarães Pinto? Não diria o Carlos Guimarães Pinto, mas por exemplo a Mariana Leitão acho que já está mais ao centro. Deixa-me só acrescentar uma coisa à conversa, é que eu acho que nós estamos aqui a fixar-nos muito à esquerda e à direita e a esquecermos da ideia de ser progressista ou ser conservador. E eu acho que, ou seja, uma coisa é ser economicamente de direita ou de esquerda e outra coisa são os valores sociais. Certo. E aí, se calhar, ou seja, em Portugal nós estamos habituados só a falar de esquerda e direita, mas no resto do mundo e na Europa, sobretudo, também se fala desta ideia do ser conservador ou ser progressista, é a tal cruz em vez de só uma linha. Ou seja, nós temos uma linha, sim, temos a esquerda e temos a direita, mas depois também temos ao alto e ao baixo e ser progressista ou conservador. E aquilo que acontece com os liberais é sobretudo isso. Economicamente são claramente de direita, mas depois, a nível de valores sociais, aí sim, se calhar são muito mais progressistas do que, e falando aqui em Portugal, do que um CDS, que é economicamente de direita, mas depois a nível de valores sociais é conservador. E, portanto, queria só dar aqui esta nota. Não, porque quando tu dizes que ideologicamente são de esquerda, eu acho que ideologicamente são mais progressistas. Não, de esquerda não. Centro-esquerda. Ou seja, sim, mas coloca-los ligeiramente mais à esquerda. Mas na questão porque dos liberais... E a Bloco defendem até algumas coisas em termos de valores sociais bastante semelhantes. Certo, eu acho que a diferenciação aí acaba mesmo por ser na questão social, porque toda a gente considerará os liberais de direita. Por exemplo, a meu ver, em termos económicos, a Iniciativa Liberal acaba por estar mais à direita do que o Chega, se formos mesmo ver aqui na questão do compasso político. Só economicamente. Só economicamente. Portanto, eu acho que isso é um dado adquirido. Sim. Eu acho que falamos é mais na questão social e na questão, às vezes, do identitarismo ou no individualismo em si. Mas esse é o perigo, se nós falarmos sempre direita e esquerda para as duas coisas, economicamente e valores sociais, acho que pode haver uma confusão. Certo, sobre é que no meu caso colocar... estava subentendido, estás a ver? Portanto, Sim, quando eu falo na questão dos liberais é sempre na questão Sim. social. Sendo que as sociedades, eu acho que normalmente escolhem chamar direita e esquerda em função da questão económica. Normalmente. É rara a sociedade em que se prioriza a questão social em relação à questão económica para definir onde é que um partido está. Completamente. Por isso é que eu dizia, isto só para dar aqui à chega da Alemanha, que eu acho que é possível, se os liberais conseguirem continuar no Parlamento alemão, que se forme um governo de centro-direita só de liberais e da CDU. É uma possibilidade. E no fundo haver um governo de maior critério, porque o que se passa na Alemanha é que estavam a remar uns para a direita e outros para a esquerda, em direções diferentes, e se calhar haver uma coisa de direita clara não era mau para a Alemanha para haver um rumo, seja ele qual for. Sim, e até só um pormenor aqui. Para acabar, sim. Eu acho que na Alemanha até há um problema, é que no caso, já que estamos aqui a falar num debate ideológico, a AfD até é mais radical do que o Chega. Portanto, o entendimento com o centro-direita até se tornaria mais complicado. O Macron tentou fazer isso agora em França, não é? E o cordão sanitário na Alemanha é mais rígido do que cá. Exatamente. Mas o líder da CDU é mais de direita do que alguma vez algum líder da CDU foi. Sim, também é verdade. Vamos passar agora para Portugal com a Joana? Vamos viajar para Portugal, exatamente, e eu vou falar aqui sobre as minhas projeções para 2025. Conta-nos tudo. É giro, porque é 2025 eu vou falar de 2,25. Portanto, exatamente, vamos entrar Há um cartaz da IEL sobre isso. Meu Deus, cartazes da IEL, não é? Foi a Joana que o fez. Os cartazes da IEL, quando diz comunismo nunca mais, gramaticalmente nem está certo, porque Portugal nunca foi um país comunista, portanto a IEL tem que rever a sua gramática nos seus cartazes. Mas, sobre o 25 de Abril, no ano de 2024, Carlos Moedas não aprovou o arraial na noite de 24 para 25. É um arraial que já se comemora há alguns anos, teve algumas interrupções, mas é uma coisa, é uma festa que já se vem a comemorar há alguns anos. E no fundo junta pessoas, sim, no quartel no Largo do Carmo, em frente ao quartel, e respeita as ordens das senhas minimamente, e portanto passam as músicas que foram passadas
uma coisa muito mais de memória do que propriamente de festa e de relembrarmos aquilo que aconteceu há 50 anos e agora 51. Este ano. E, portanto, eu espero que no próximo ano Carlos Moedas aprove este arraial. Carlos Moedas alegou este ano que o pedido foi feito muito tarde, muito tardiamente, pelos grupos que organizam as comemorações ou que pretendem ter isso na sua ordem de ideias, manter a memória do 25 de Abril viva. Carlos Moedas disse que, pronto, foi avisado tarde demais e por isso já não conseguiu fazer nada. A minha crítica aqui a Carlos Moedas é porque é que ele dependia de um grupo para organizar este arraial e porque é que não foi a própria Câmara de Lisboa a organizar este arraial, que me parece extremamente necessário, no sentido em que vamos celebrar o 25 de Abril, na madrugada, a madrugada da Sofia de Mel Brainer, não é? Vamos celebrar na madrugada aquilo que aconteceu, à hora que aconteceu, com as músicas que aconteceram. Espero que Carlos Moedas este ano, no seu último ano de mandato, planeie ele próprio ou a sua comissão na Câmara o arraial à frente do Largo do Carmo. E depois Fica o teu pedido, sim. Relação ao 25 de Novembro, espero mesmo que deixe de se comemorar solenemente na Assembleia da República. Eu gostava só de trazer aqui um artigo de 2019 do Expresso, onde Ramalhianes, neste artigo é citada uma afirmação que Ramalhianes disse em 2015, e eu vou citar o que Ramalhianes disse, que é: entendo que os momentos fraturantes não se comemoram, recordam-se, e recordam-se apenas para se refletir sobre eles. Ou seja, esta ideia de que quando o Chega entra no Parlamento traz esta sugestão para comemorar solenemente o 25 de Novembro, para comemorar, não para relembrar e para perceber o que aconteceu, quase como a querer equipará-lo ao 25 de Abril, e isto é uma coisa que falou-se muito agora no final do ano 2024. E eu espero mesmo que as pessoas que se juntaram a esta, que mudaram de opinião a meio do caminho, possam perceber porque é que a extrema-direita e a direita, como o CDS, quer celebrar o 25 de Novembro na Assembleia. Espero que entendam que a memória não serve para aquilo que nos dá jeito, nem para as lutas políticas atuais. A memória aconteceu, a história aconteceu. E, portanto, Vasco Lourenço não marcou presença, é uma das figuras mais importantes do 25 de Novembro, uma das, tal como Ramalhianes, que não era muito a favor da comemoração, mas já é, agora este ano, o ano passado, 2024. Portanto, espero que as pessoas acordem um bocadinho, que percebam que o 25 de Novembro está a ter uma utilização política e que o 25 de Abril é de todos, não é só da esquerda, é de todos, e que a direita faça um bocadinho as pazes com as suas memórias. Joana e Gonçalo, muito rápido, querem que se celebre os 50 anos do 25 de Novembro? Eu não sou dos maiores entusiastas do 25 de Novembro. Eu sei que agora há uma conotação política. Surpreendentemente, eu concordo em parte com a Joana. Eu não me importo da celebração solene. Acho que, enfim, não vejo mal na celebração solene no Parlamento. Não acho que seja por aí. Acho que faz parte. Agora, é um pouco ridículo e é um pouco o mostrar do porquê da vitória civilizacional da esquerda em Portugal, porque o 25 de Novembro está ligado ao centro-centro-esquerda, não é? Porque, e o centro-direita, portanto... É o grande triunfo do PS. É verdade, completamente, porque o 25 de Novembro é feito desde as aulas socialistas do PS até aos democratas cristãos do CDS. Portanto, o Bloco Central, se lhe quisermos chamar assim, tem como a sua grande vitória... Podemos dizer o 25 de Abril em certo aspecto, mas a cimentação disso mesmo é o 25 de Novembro. E ver a direita, o CDS, o Chega, enfim, o que lhe quiserem nomenclar o que seja a direita em Portugal, a comemorar isso é estar a comemorar uma vitória do centro-esquerda, do centro e do centro-direita. Já nem 30 segundos. É uma luta que aconteceu da esquerda com a esquerda e que a direita neste momento quer celebrar. É só isso. Ou seja, a direita quer celebrar uma luta que não fez. Mas é verdade, a realidade é essa. Só ouvir o Joana para fechar a primeira parte. Para mim, enquanto pessoa de centro-direita, o grande triunfo do centro-direita é a revisão constitucional de 82. E como pessoa de centro-direita, eu acho que Ramalhianes foi o pior presidente da história da democracia, porque foi o presidente que não quis fazer a democracia liberal e que quis manter os militares na tutela política do país. E, portanto, eu não celebraria a figura por aí além e não celebraria por aí além o 25 de Novembro. Se fosse celebrar, eventualmente era nos 50 e não nos 49, isso parece um bocadinho ridículo. Mas quanto à coisa do 25 de Abril, eu vou sempre lá ao Largo do Carmo, mas é uma questão burocrática, e aí discordo um bocadinho da coisa do triunfo da esquerda. A esquerda está perdida em preocupações burocráticas. Aquilo era o material que a Câmara cedia e a Câmara já tinha cedido a outras associações que se tinham organizado antes. Mas devia ter organizado a Câmara. Porque eram os 50 anos do 25 de Abril, podiam-se organizar melhor e fez-se na mesma, na verdade. Passando agora às recomendações, vou pedir à Joana, ao Gonçalo e ao João Maria Joné para fazerem a sua primeira sugestão do ano. Joné, começamos por ti. O que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores? Eu vou recomendar um podcast em que eu de vez em quando fico viciado e ouço durante horas sem parar, que se chama Revolutions, do Mike Duncan. Okay. Eu comecei a ouvir agora a série sobre a Primavera dos Povos de 1848, que já é de 2017,
mas há muitas séries, todas muito boas, episódios de 30 minutos, a explicar momentos revolucionários na história do mundo. Recomendo vivamente. Muito bem, obrigado. Gonçalo? Olha, Vasco, eu por acaso estava aqui a ouvir o Johnny a falar da Constituição. Pegaste na deixa dele, Pois, não é? foi interessante e lembrei-me que eu também gosto imenso da revisão constitucional de 1982 e, democraticamente falando, eu acho que não existem democracias se não existir o direito à propriedade privada, que só é consagrado constitucionalmente em 1982. Portanto, eu faço aqui a recomendação da Constituição da República Portuguesa, embora tenha algumas coisas escritas naquele preâmbulo que eu não propriamente gosto muito, mas a revisão constitucional 82 da Constituição da República Portuguesa acaba por ser aquilo que marca o início, democraticamente falando, e já que falamos de economia também, aquilo que democraticamente em si muda o panorama do país. Portanto, essa é a minha recomendação. Bem, obrigado, Gonçalo. Joana? Eu vou recomendar uma série de televisão que se chama Shrinking, em português Terapia Sem Filtro, que aborda aqui a vida de 3 psicólogos. Um deles está num processo de luto muito complexo e, portanto, mas é uma comédia, é leve, é comédia. Mas aborda aqui algumas questões sobre a terapia e sobre as resistências que as pessoas têm à terapia e sobre as metodologias terapêuticas. E pronto, e é estrelada pelo Marshall, de How I Met Your Mother, portanto, quem for muito fã, ele faz um papel extraordinário e pronto, eu acho que quem gosta de saúde mental. Muito bem, obrigado a todos. Em 2025 é ano de autárquicas e temos aqui um putativo candidato. E tenho que perguntar, João Maria Joné vai ser candidato à Câmara Municipal de Cascais? No momento em que sair este episódio, eu ainda não vou ter uma decisão tomada sobre isso. Ok. Estou mais inclinado do que já estive. Muito bem. É preciso fazer a declaração de interesses que tu estás muito por dentro deste processo de decisão e há muito tempo, e a verdade é que também por tua causa Agora sou o culpado. não, também por tua causa É o assessor de campanha. também por tua causa considerei esta hipótese e por causa de muita gente que me tem falado e que me faz cada vez mais pensar que isto se calhar faz mesmo sentido. Mas é muito complicado fazer candidaturas independentes, é complicado para uma pessoa como eu, que é militante de um partido, fazer esse processo de será que quer sair, como é que quer fazer. E as candidaturas independentes, como sabemos, não têm o apoio financeiro que os partidos têm, precisam de fazer recolhas de assinaturas num processo completamente arcaico e difícil de fazer. Se eu me quiser mandar para essa empreitada, vai ser a minha grande resolução de 2025, de facto, mas ainda não decidi. Mas tu candidatando, tens, enfim, a possibilidade de ter apoio de algum partido? Eu já falei com alguns partidos, alguns que se calhar tinham mais interesse em apoiar-me do que eu queria de ser apoiado por eles. Havia notícias da Iniciativa Liberal. Eu falei com a Iniciativa Liberal, sou muito amigo do presidente da Iniciativa Liberal em Cascais, mas a Iniciativa Liberal costuma ter a política de candidatar membros, eu não sou membro. Mas acho que faria sentido haver uma frente mais ampla e acho que em Cascais tenho um alinhamento de prioridades políticas total com a Iniciativa Liberal e por isso é que eu também me tento à ideia de uma candidatura independente, é porque eu acho que os partidos, em vez de funcionarem de baixo para cima, muitas vezes funcionam de cima para baixo e as prioridades nacionais é que depois marcam o que se defende autarquicamente e não o contrário, e muitas vezes isso não faz sentido para as terras específicas. Muitas vezes o programa nacional do PSD em relação aos impostos não faz sentido numa autarquia específica que precise de um processo orçamental diferente. Em Cascais, por acaso, não há... Em Cascais, por acaso, é ao contrário. Em Cascais, o PSD nacionalmente defende os cortes de impostos e Cascais tem os impostos mais altos do país por escolha da Câmara de Cascais, portanto, até ao contrário. Mas esse desalinhamento eu acho que convida a mais movimentos independentes e acho que fazia falta não só eventualmente o que eu protagonize, mas muitos outros nestas autárquicas, porque há muitos partidos que acham que são donos de terras. O PSD tem isso em Cascais, o PSD tem isso na Madeira, o PS tem isso em Guimarães, o PCP tem isso no Seixal. Eu acho que isso não abona a favor da nossa cultura democrática, portanto acho que às vezes é preciso um ponto a favor ir como independente. Acho que é preciso esse abanão cívico um bocadinho, ainda por cima numa terra como a minha, como a nossa, em que vota tão pouca gente nas autárquicas, votam menos 10% dos eleitores em autárquicas do que no resto das eleições. É um bocadinho estranho, e do que no resto do país até. Uma abstenção anormalmente alta, porque as pessoas não querem saber do sítio onde vivem. Qual é o nível de abstenção, percentualmente, em Cascais? Foi 55% nas últimas autárquicas e já foi 62% em 2013. Há mesmo muita gente que não está dentro do fenómeno político e isso também convém a quem lá está.
E eu não sou muito a favor dessa cultura de manter a abstenção para nos mantermos lá. Claro. Eu tenho uma pergunta. Vai, Joana. Força. Sobre, se calhar é sensível, mas sobre a candidatura de Sebastião Bugalho, a ideia de um jovem que começa no comentário político e depois passa para um cargo. Se calhar não estou certa, mas li e vi que tu não terias sido muito a favor da candidatura de Sebastião Bugalho. Não fui. Então a minha pergunta é como é que... Não votei nele, votei no João Coutinho Figueiredo. É como é que enquadras esta... Porque o trajeto, no sentido em que se começa como comentador político, começa-se por... E completamente... Ou seja, eu não sou especialmente contra isto, depende, se não for usado assim nas presenciais sempre, não é? Mas de resto não, acho que é caso a caso. Mas queria ouvir-te um bocadinho sobre isso, sobre como é que, então nesta possível, estamos aqui sempre no plano de hipotético, não é? Como é que enquadras então a tua diferença relativamente a Sebastião Bugalho? Eu percebo a pergunta. A minha crítica em relação a Sebastião Bugalho nunca foi o facto de ele ser comentador. A minha crítica em relação à candidatura... Nem jovem, eu sou mais novo que ele. Foi ser cabeça de lista. Jovem, ou seja, jovem na experiência política. Sim, na experiência em cargos a minha políticos. crítica foi ao meu partido, acima de tudo, porque o meu partido escolheu uma pessoa para cabeça de lista que não é membro do partido, que fez um longo caminho a atacar o partido e que eu acho que aí tenho uma diferença em relação ao próprio Sebastião, mas uma diferença tranquila. Só acho que permite coisas diferentes, que é, eu fiz política até agora. Sou militante de um partido, antes disso já participei em candidaturas e nunca disse que era jornalista e que estava no comentário da perspectiva do jornalista imparcial. Que eu sempre fui um comentador político que trabalhou com políticos e tem posições políticas conhecidas. Não ando aqui no âmbito, lá está, do hipotético de se eu fosse este fazia aquilo, se eu fosse aquele fazia aquilo. Eu tenho uma posição e portanto acho que há uma diferença e a nós comentadores não nos ajuda. E agora estava a ter uma discussão sobre isso antes de vir para aqui, porque as pessoas muitas vezes exigem imparcialidade aos comentadores. Um comentador imparcial é uma chatice. Pois. O comentador é suposto dar opinião. Claro. Vocês estão aqui, são comentadores, Sim. mas Eu acho que é mais no sentido da facciosidade, claro, sabes? De não estares às amarras partidárias. Acho que é mais essa a sim, questão. mas quando tu tens aqueles painéis de comentário que tinhas do futebol, não é? Tinhas uma pessoa do Sim. Sporting e eu não acho isso mal. Acho que as pessoas são do que são. E eu não estou aqui para fingir que não defendo o que defendo e sou a favor das coisas que sou e contra as coisas que sou. E eu acho que quando há a confusão do papel do comentador com o papel do jornalista, isso é uma crítica que eu fiz ao Sebastião, acho que isso não ajuda nenhum dos dois papéis, porque o jornalista é suposto ser imparcial. E ele, quando se candidatou a deputado pelo CDS, candidatou-se lá com a descriçãozinha a dizer jornalista. E depois voltou para ser comentador. Eu não sei grandes notícias que ele tenha feito desde aí, mas tinha carteira. Eu acho que isso é confuso. Isso não... Entrevistas fez, de facto, entrevistas. Agora houve aquela questão com a Maria João Vilas e com a carteira. Estas coisas são confusas e acho que não ajudam. Mas a minha crítica ao Sebastião Bugalho foi porque o PSD é um partido, é o maior partido de Portugal, naquele momento era o maior partido de Portugal, partido vencedor das legislativas, e candidato a uma pessoa que nunca expressou grandes opiniões sobre a Europa. Lá está, teve um papel de comentador, analista, jornalista um bocadinho difuso, nunca expressou grandes opções sobre a Europa, não tinha experiência naquela área, nunca foi assessor de um deputado, de um eurodeputado, nunca teve ali. Caiu em Bruxelas e de repente paraquedas, não é? eu comparei, por exemplo, com o Santana Lopes, que foi o primeiro cabeça de lista do PSD às europeias, que tinha basicamente a idade do Sebastião, mas tinha um percurso como secretário de Estado, como assessor de primeiro-ministro, tinha um percurso que dizia, pronto, ele tem estas posições e sabe defendê-las. Portanto, para mim aí não há grande questão de comparação, porque eu não sou jornalista, sou político, não sou neutro, sou parcial, se quiser. E pronto, nas autárquicas vamos ter eleições em 308 concelhos e vamos aproveitar aqui que os meus comentadores são de câmaras diferentes. Joana, queres começar tu a falar da câmara onde vais votar? A Câmara onde eu vou votar é uma Câmara que é do Partido Comunista e tem vindo a ser do Partido Comunista há muitos anos, é onde é feita a festa do Avante, portanto... Câmara do Seixal. Câmara do Seixal. Se as pessoas já acham e já acham que eu sou a esquerdalha deste programa, então agora... Isso é muito rápido, Joana, para depois passarmos para o Gonçalo. Então, eu acho que, mais do que tecer aqui algum comentário sobre o que é que eu acho que vai acontecer no futuro, até porque não temos assim grandes perspectivas, não há candidatos ainda muito confirmados no Seixal, já temos os candidatos do PS, mas assim muito mais não. E aquilo que eu queria falar aqui, sobretudo sobre as câmaras, é que
uma coisa que eu acho que a política local é a política que mais distancia as pessoas, o cidadão comum, da política, ou seja, aquela ideia da desconfiança com os políticos, porque é assim, uma coisa nós temos o Eu Parlamento, diria que era ao contrário, por acaso. quase todas, ou No seja, Seychelles, então. Seixal, depois não sei. mas no resto, ou seja, qual é o contacto que as pessoas têm mais direto com as políticas públicas? Percebo, sim. É da parte da Câmara, não é? É se arranjaram uma estrada, se não arranjaram uma estrada, se limparam a rua, se não limparam a rua, as obras que vão sendo feitas, portanto, a programação cultural do seu município, e há uma ideia quase criada nas pessoas que os políticos, aquilo é tudo ele, agora em ano de eleições é que eles vão fazer Exato. tudo, não é? Portanto, eu acho que esta desconfiança dos políticos começa nas câmaras municipais. E aconteceu uma coisa na Câmara de Almada que a mim me incomodou um bocadinho, que também era Partido Comunista durante muitos anos e depois mudou para o PS. Em 2017, com a Presidente Inês de Medeiros. E a mim incomodou-me porque houve uma série de pessoas da casa que saíram e entraram outras porque muda a cor política. E isso pode não ser funcional para os serviços. Porque uma pessoa, um diretor pode ser do PCP, mas pode funcionar muito bem naquele serviço e, portanto, altera-se toda uma dinâmica e todo um trabalho que está em construção há muitos anos. Portanto, no Seixal, eu ainda não sei em quem é que vou votar, até porque não há os candidatos ainda todos confirmados. Mas queres continuar à esquerda, presumo. Sim, quero continuar à esquerda, claro. Mas, ou seja, vou ver os planos, na altura em que saírem A também esquerda os inclui planos. o PS? Olha, inclui o PS, a claro. Rita Matias é do Seixal. Podias, se ela for Ou seja, eu quero E ver neste momento há uma coligação PC Chega efetivamente no Seixal. pois houve, não é? Para passar orçamento. Para o orçamento, depois foi. Eu quero ver os planos que existem, realmente, mas claro. vou ter isto em consideração, ou seja, tem que ser um plano, para eu achar que a Câmara deve mudar a cor política, tem que ser um plano que seja realmente diferente, porque eu sei que quando mudar a cor, vão mudar também uma série de pessoas, porque são de determinado partido. E queria só deixar uma nota sobre as autárquicas e sobre o Chega, que apesar de não ser da minha Câmara, mas é sobre a margem Muito sul, rápido. que em 2021 o Chega conseguiu 19 vereadores. Foi a primeira vez que se candidatou, portanto foi um grande feito, é verdade. Mas depois perdeu o vereador da Câmara da Moita em março de 2022, as eleições foram em setembro de 2021. Já tinha perdido os vereadores da autárquica do Seixal e de Sesimbra. Portanto, Desfiliaram-se do partido. essa coligação que foi feita não foi entre o Chega, foi entre Um independente o Chega, deputado do Chega, que já não é do Chega. Portanto, foi por Henrique Freire. E, portanto... Mas foram vários. E em novembro perdeu Acho também que já só tem 11. uma deputada Menos. em Moura. Ou seja, eu espero que nestas autárquicas o Partido Chega não tenha tantos deputados, porque senão o país vai estar cheio de deputados independentes daqui lá para março de 2026. Muito bem. Obrigado, Joana. Estamos a defender coisas diferentes. Portanto, Gonçalo. é o mais independente e a Exato. Joana menos. Eu gosto das Não candidaturas buscassem pelo independentes. Chega. A questão é Gonçalo, essa. em Oeiras tens uma candidatura independente também, não é? Tenho, e que normalmente ganhas sempre, não é? E a última ganhou com 50. Foste candidato, não? E o que é que última Pois vez. era isso que eu ia dizer, porque E sairias se tivesses sido eleito depois? De quê? Quando foste candidato, Certo. depois se tivesses ficado, mantenhas-te como vereador do Chega ou terias Nas abandonado o Chega? circunstâncias que se decorreram depois, não, sairia na mesma. Ou seja, se contribuías para esta lista. De independentes. Exatamente. Claramente, sim. Mas bem, em conta-me todo o tudo. caso, não, porque Sim. aí tem que ser coerente com Claro, aquilo que penso, não é? obviamente. Mas isto para dizer, eu fui candidato há 3 anos, não é? E fui número 2 à Câmara. E é giro porque Oeiras tem uma realidade um pouco diferente devido à candidatura do Isaltino Moraes. Exato. Estas eleições em Oeiras não serão assim tão interessantes quanto isso em 2025. São sempre, não é? Sim, Mas o resultado já é previsível porque o vencedor já Isaltino está, Moraes exato. vai acabar por ganhar. E é curioso só que um pormenor que a Joana falava da proximidade ao poder local. É giro porque se nota claramente que o Orçamento de Estado foi aprovado e as concessões de crédito já foram pagas pelas câmaras municipais para começarem as obras, porque já está tudo em obras, Pois não é. sei Sim, se já repararam. Agora, eu acho que vai ser muito interessante não estas eleições em Oeiras em 2025, mas em 2029, porque os resultados em Oeiras em 2021 foram 51% para o Isaltino, ou 50 e tal por cento, assim, uma coisa assim do género, 10% para o PS, 7% para o PSD, 5% para o Chega. É, 8 e tal, quase 9. Foi? Sim. Pronto, mas não é. Olha, foi. Foi. Olha que eu acho que tinha sido 7 ou... 8. Foi? Mas Oito, pronto, sete. é Mas baixo. é a mesma coisa. baixo, Pronto, sim. é uma coisa assim Sim, do género. estava- Foi 10. estava a brincar contigo. E portanto, não, eu já não me lembrava, pronto, Sim, de me sim, ter enganado, já foi há algum tempo. E portanto, eu estou curioso para ver como é que será o pós-Isaltino, que não é agora em 25 e é em 29. E Quem é que será o herdeiro de Isaltino? não sei, podem Mas é aparecer. isso. Gonçalo Sousa. Podem aparecer Já candidaturas. fora do Chega. Sim, podem aparecer candidaturas independentes em 2029. Ninguém sabe. Mas olha, isto é um grande... Furo. Por aqui. 2024. Não, mas eu fui candidato há 3 anos atrás, não é? Portanto, era número 2, né, à Câmara. E eu gosto imenso de Oeiras.
acho que é um conselho bom para se viver, mas acho que há coisas que começaram a existir na governação de Isaltino Moraes que são algo, enfim, dúbias. O excesso de construção, que não é justificável com aquilo que o Conselho precisa. Há alguns casos que envolvem Isaltino Moraes que, enfim, não vou aprofundar, quer no passado, quer até em casos mais recentes, até foi noticiado alguns deles. Portanto, enfim, acho que vai ser curioso para ver qual é que será a situação da Oeiras em 2029. Agora, os próximos 4 anos será obviamente continuidade, mas como é o último mandato... Muito bem. Nós temos 2 minutos em 2026. Deixa-me só dizer aqui que eu partilho com o Gonçalo esta coisa de já ter sido candidato autárquico, já fui em 2017 também. Foste a Cascais? Independente, sim. Sim. Mas é um luxo de facto esta coisa dos municípios em que se percebe que vai haver eleições por causa das obras, porque em Cascais, como há sempre tantas obras, há uns anos para cá já não dá para perceber quando é que vai haver eleições ou não. Não dá. Nós temos 2 minutos, eu queria perguntar, nós temos as eleições presidenciais em 2026, mas 2025 vamos ter a campanha. Johnny, o que é que achas do também putativo candidato, quase certo, Henrique Gouveia Melo? Queremos saber a tua opinião. Não tenho grande opinião sobre mas não o queres como presidente. Eu nem sei se ele tem grande opinião sobre ele próprio, às vezes tenho essa dúvida. Ele disse no outro dia que, pronto, já fica desatualizado para dia 3, mas ele disse que não ia falar mais da Marinha. Eu espero que isso tenha sido um sinal de que ele vai deixar de querer ser chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, não é? Espero eu que ele seja coerente com o que disse, mas eu não sei, às vezes não tenho a certeza se ele pensa no alcance das coisas que diz. Ou no alcance das gravuras que põe na última página da revista da Armada. Aquela da corda, não é? Não foi? Ele disse aquilo. Corda, não sei. Eu dava um péssimo político se eu algum dia for para a política, dei uma corda para me enforcar. Não, mas isso é bom este programa ser no dia 3, porque entretanto ele pode vir para voltar atrás e no dia 3 as pessoas vão saber que é dia 20. Mas acho que era em março que ele só ia anunciar, não é? Acho que era em março porque ele saía em março, mas agora antecipou a reforma. Vamos ver. Há uma regra boa nos Estados Unidos, eu não consigo não falar sempre dos Estados Unidos. Há uma regra boa nos Estados Unidos que é para quereres um cargo público tens que esperar 5 anos depois de sair das Forças Armadas. Às vezes é alterada, mas há uma regra que se calhar nos fazia falta. Isso é que era uma chatice porque toda a gente se esqueça do nome dele e ele não tinha campanha mediática que chegasse. Não havia agenda setting para 5 anos. Vencedor do Globo de Ouro e eventualmente das presidências. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, Joana Marques Braz, Gonçalo Sousa e João Maria Joné. Temos encontro marcado todas as sextas às 21 horas e estamos sempre disponíveis em podcast e em vídeo no YouTube, onde podes seguir o nosso programa e partilhá-lo com os teus amigos e família. O Geração V é uma parceria entre o Ovoto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, muito obrigado por estares desse lado, tudo a correr bem, tenha um ótimo ano 2025 e até para a semana.